Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Troia, o romance de uma guerra, de autoria de Cláudio Moreno. Certamente você já ouviu falar da expressão cavalo de Troia ou viagem homérica. Essas expressões, já tão típicas da nossa linguagem, têm sua origem naqueles que são considerados os textos fundadores da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, textos atribuídos a Homero, escritos por volta do século 8 a.C. Troia, o romance de uma guerra, de autoria do professor Cláudio Moreno, é um romance de guerra clássico, inspirado em fatos narrados no poema épico Ilíada de Homero. A história se passa durante a Guerra de Troia e refere-se ao conflito que se inicia com um episódio bem curioso. Um belo dia, a deusa da discórdia, Eris, irritada por não ter sido convidada para a festa do casamento entre o mortal Peleu e a ninfa Tétis, envia um pomo de ouro com a inscrição "A mais bela". Todas as deusas presentes disputavam um pomo e Zeus, espertinho como é, encarregou Paris, príncipe de Troia, de escolher a vencedora entre 3 deusas, Atena, Hera e Afrodite. As 3 tentam subornar o rapaz. Hera lhe oferece poder, Atena sabedoria e Afrodite o amor da mais bela mulher do mundo, Helena. O jovem príncipe escolhe Afrodite e o amor de Helena. Acontece que ela já era esposa de Menelau e rainha de Esparta. Por obra de Afrodite, Paris conquista Helena, mesmo assim, e a leva para Troia. É claro que a briga dos deuses é uma forma especialmente interessante de contar essa história. Por trás da narrativa mitológica, especialistas tentam desvendar a história real do conflito. O mais provável é que a guerra tenha ocorrido pelo controle do Estreito de Dardanelos, que é uma passagem marítima que se localiza nas proximidades do local onde hoje Troia teria existido e que ligava o Mar Egeu ao Mar Negro, importante rota comercial da época. Bom, daí já viu, né? Começa uma guerra envolvendo os espartanos e os troianos e seus aliados. Os deuses não ficam de fora, escolhem o lado que vão defender e interferem no destino dos homens. Em Troia, o romance de uma guerra, Cláudio Moreno mantém a essência do fato histórico, retratado no texto clássico da Ilíada, ao mesmo tempo que ganha novos elementos com a escrita mais fluida e curiosidades pautadas em pesquisas históricas. Na obra vemos a grandiosidade das histórias, a força e a ira dos deuses, a sorte e a guerra dos humanos, presentes na Grécia Antiga. Cláudio Moreno nasceu em Rio Grande, cidade litorânea do Rio Grande do Sul, e ainda criança mudou-se para Porto Alegre. Formado em letras, com ênfase em português e grego pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, de 1972 a 1996, lecionou no Instituto de Letras da URGS. Moreno é professor, escritor, colunista e ensaísta, escreve sobre o português e o mundo antigo, é autor de inúmeros livros e mantém o site Sua Língua, no qual esclarece dúvidas e dá dicas de português. Até meados do século XIX, acreditava-se que a Guerra de Troia não passasse de ficção. No entanto, em 1871, um grupo de arqueólogos descobriu em uma colina da Turquia restos superpostos de 9 cidades. Um desses restos pertenceria a uma comunidade fortificada destruída por volta de 1250 a.C., ou seja, as epopeias de Homero talvez tenham realmente um respaldo histórico. Então, para me ajudar a contar a vocês por que Troia é um livro que vocês deveriam ler, o próprio professor Cláudio Moreno vai dar uma palavrinha. Me perguntam por que eu escrevi Troia. Eu escrevi Troia porque eu quero transmitir a mensagem de Homero para todo mundo. A Guerra de Troia é um dos eventos mais importantes do Ocidente, marcou a nossa literatura, marcou nosso cinema, a nossa pintura, é cheio de personagens que vivem até hoje. 3.000 anos atrás teria havido essa guerra, pode ser lenda, não importa, e até hoje nós convivemos com nomes como Aquiles, como Heitor, como Ulisses, como Helena, nomes que vieram de Homero. Só que o Homero contou muito pouco da Guerra de Troia. Homero escolheu, como grande escritor que era, uma passagem da Guerra de Troia. A guerra durou 10 anos e ele conta 59 dias. Só do momento em que Aquiles se revolta contra as ordens do chefe, do Agamenon, até a morte de Heitor e o enterro dele. Portanto, tudo que vem antes e tudo que vem depois não está em Homero. E eu achei que eu, como leitor infantil que eu era, gostaria de ter o que veio antes e o que veio depois. Por isso eu fiz esse livro.
Eu conto desde os primórdios, desde o nascimento de Aquiles, o nascimento de Helena, que é interessantíssimo e tem consequências, desde o julgamento das deusas, aquelas em que vão pedir a Paris que decida qual é a mais bela, e isso vai ter influência muito grande na guerra, o rapto de Helena, a convocação dos heróis para reunir todos eles para formar a grande esquadra de 1000 navios, que foi até Troia. Tudo isso eu narro antes do Homero começar sua narrativa. Eu fiz questão, inclusive, de marcar no texto, são 45 capítulos. Só existem 11 capítulos desses que tratam exatamente do que Homero tratou, que eu fui extremamente fiel. Mas eu coloco ali, antes, aqui começa a Ilíada, e depois aqui termina a Ilíada. E depois tem tudo o que aconteceu. Aquiles não chega a pisar em Troia, ele morre antes, como dizia o oráculo. Tem a morte de Paris. Tem o cavalo de Troia, que hoje, inclusive, habita os nossos computadores. Tem a queda, a destruição de Troia. Tem a repartição do saque e o reencontro de Menelau e Helena. Inclusive, a volta deles para casa, com um final que eu dei uma versão que eu acho surpreendente, interessante, mais moderna. E por isso, esse livro é uma porta de entrada para a cultura clássica. As traduções de Homero que nós temos são ótimas, mas são acadêmicas. E eu já vi com meus alunos que eles resistem muito ao estilo formal, muitas vezes até em poesia, em verso, que eles não penetram na obra de Homero. Eu acho que o Homero merecia uma divulgação maior. Por isso, o Troia, que eu escrevi, é uma homenagem, é um resultado da minha admiração pela cultura grega e pela obra de Homero e por essa maravilhosa história que é a Guerra de Troia, a única história que se conhece que foi feita por amor. Cláudio Moreno narra no livro Troia, o romance de uma guerra, o que aconteceu antes, durante e depois da guerra que durou 10 anos, incluindo saltos no tempo não explicados por Homero e respaldados por pesquisa histórica e literária, ao mesmo tempo com a preocupação de tornar o livro acessível para todos os públicos e não como uma literatura de linguagem difícil como foi traduzido por muitos anos. A Ilíada de Homero narra os 2 últimos meses do confronto. Diferente do romance de Moreno, o foco da Ilíada está na briga entre o principal guerreiro grego, Aquiles, e o sargento do exército, Agamenon. Vendo seu orgulho ferido por conta de uma briga com Agamenon, Aquiles decide sair do exército, concordando em colocar em seu lugar seu melhor amigo, Patroclo, que acaba morto por Heitor, príncipe de Troia. A ira de Aquiles é o principal argumento do poema épico. Por meio de um narrador observador escrito na terceira pessoa, Cláudio Moreno mantém um diálogo direto com o leitor, colocando-o dentro do contexto da Guerra de Troia. Em sua versão, Helena é o objeto de desejo absoluto, a causa das guerras, das disputas e conflitos. Epopeia é um gênero poético estruturado em versos e estrofes, caracterizado sobretudo pela exaltação de ações nobres e guerreiras feitas por pessoas de relevância social e cultural em determinado povo. Foi criada na Grécia Antiga e as epopeias Ilíada e Odisseia, cuja autoria é atribuída a Homero, constituem os modelos mais famosos desse gênero. Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Por se tratar de uma narrativa, o romance possui uma ação, um lugar onde ela ocorre, um tempo em que ela acontece, personagens que a realizam, uma trama e um ponto de vista, isto é, a perspectiva do narrador. Troia, o romance de uma guerra, é um ótimo exemplo do gênero romance. E isso faz muito sentido, porque é na própria Grécia Antiga que se encontram os elementos originários desse gênero textual. Dessa forma, a obra de Moreno, cuja base é um dos maiores mitos gregos já contados, apresenta características que se tornaram basilares do romance. Consegui mostrar porque esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura!